Graças a Deus. Olá, olá, meus amados irmãos, com muita alegria eu vos saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo e uma boa noite de salvação na pessoa bendita do Cristo amado. Santos de Deus, eu gostaria de deixar alguns versos da Bíblia Sagrada para a nossa reflexão. Fica conosco até o final dessa live, porque Deus tem coisas magníficas para ministrar sobre as vossas vidas. Eu quero deixar um texto bastante conhecido, aqui na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso de número 31, Paulo disse assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Meus queridos irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai tratar acerca da justificação que é mediante a fé. A carta de Paulo aos Romanos é um livro que contém tudo que o homem precisa saber para ele se achegar a Cristo. Essa carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito completa, porque dentro dela você vai aprender acerca da justificação, acerca da regeneração, acerca do novo nascimento, e ela vai nos apresentar os caminhos para herdarmos a vida eterna. E neste capítulo 8 de Romanos, aqui temos um cântico de vitória. Paulo está expressando o poder da vitória de Cristo Jesus, que ele conquistou no alto do Calvário por nós. E é interessante que neste capítulo 8 de Paulo, escrevendo aos Romanos, temos algumas lições que eu gostaria de compartilhar com vocês. 31, Paulo disse assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui, a primeira garantia, dentro desse verso 31, é que Paulo está dizendo que se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Porque quando Deus é conosco, então ninguém pode ser contra nós. Por quê? Porque mesmo que se alguém se levante contra a sua vida ou você, esse levante não vai subsistir. Por quê? Porque Deus, ele é conosco. Ele disse que iria para o céu, mas ele enviaria o Espírito Consolador. Então o Espírito Consolador, o Espírito Santo, ele está conosco. E é interessante que o texto fala, se Deus é por nós. Porque temos a convicção de que Deus é por nós. Primeiro, porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito de Deus, o Espírito Santo,
Consolador, e ele vai estar com vocês. É interessante quando a gente vai estudar o significado da palavra Emanuel. Emanuel é um dos nomes dado ao Senhor Jesus, porque a Bíblia fala que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel. O significado da palavra Emanuel significa Deus conosco, ou seja, é Deus dentro do vaso de barro, é a essência do céu dentro do vaso de barro. Então, se Deus é por nós, é uma pergunta: quem será contra nós? Não há nada, não há ninguém, não há nenhum tipo de situação que possa te atingir. Por quê? Porque Deus é contigo. Ele mesmo disse: olha, se vocês passares pelas águas, eu passarei contigo. Se passares pelo fogo, a chama do fogo não arderá em ti. Então, aqui no capítulo 8 de Romanos, temos um cântico de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí, continuando, o verso 2, ele disse: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Olha só, aqui no verso 32, Paulo está nos mostrando o tamanho do amor desse Deus. Então ele diz: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Olha aí, por amor a toda a humanidade. É por isso que quando você vai ler João 3, o verso 16, a Bíblia fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Então Deus, ele não poupou o seu Filho. Olha só o tamanho do investimento do Deus Todo-Poderoso. Deus investiu pesado na sua vida, porque ele não poupou, ele entregou o que tinha de melhor, o seu unigênito Filho, para morrer por nós. Agora é interessante que não foi nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor quem nos escolheu a nós. Então Jesus, ele doou a sua vida por nós, e Deus investiu pesado para salvar toda a humanidade. Então Paulo está dizendo que nem o seu próprio filho, Deus ele poupou, antes entregou-o por todos nós. Por que por todos nós? Porque o sacrifício vicário da cruz de Cristo, homem, mas sim foi para toda a humanidade. Por quê? Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. A altura, a profundidade, a largura do amor de Deus é gigantesca para com toda a humanidade. E aqui fala: como nos não dará também com ele todas as coisas. Deus ele preparou coisas grandes e preciosas para nós. E dentro do amor de Deus, dentro da bondade de Deus, dentro desses aspectos divinos do grandioso Deus, ele preparou coisas extraordinárias para nossas vidas. A Bíblia fala que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, são as que Deus tem reservado, preparado para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então aquilo que está preparado para você, os seus olhos nunca alcançaram. São coisas eternas, gloriosas e poderosas. E nesse cântico de vitória, Paulo continua dizendo aqui no verso 33: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Então Paulo está dizendo, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Aqui a Bíblia está nos ensinando que a gente não podemos focar nas pessoas que muitas das vezes nos acusam. Por quê? Porque elas são pessoas falhas, são pessoas imperfeitas também, são pessoas que precisam melhorar em muitos aspectos da sua vida. Então, a Bíblia fala que quem vai nos acusar, sendo que é Deus quem nos justifica? Então, o poder da acusação dos acusadores não tem eficácia sobre a sua vida. Por quê? Porque Paulo está dizendo, ninguém pode intentar acusar os escolhidos de Deus. O escolhido de Deus, ele tem as características do Deus Todo-Poderoso. Os escolhidos de Deus, ele possui as virtudes do verdadeiro cidadão do céu. Glorificado é o nome do Cordeiro. Então Paulo está dizendo, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica, ou seja, a sua justificação, ela vem do Deus Todo-Poderoso. Porque Deus, ele nos comprou com preço de sangue. Então você não pode fazer o que você quer. Por quê? Você tem um dono, você tem alguém que cuida e zela da tua vida. Por quê? Porque nós somos propriedade peculiar e particular do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que nós somos nação santa, sacerdote real, povo adquirido. Então são as características desse povo que é um povo escolhido por Deus. Alguém pode até não ir com seu jeito, mas foi Deus quem te escolheu. Alguém pode não gostar da sua personalidade, mas foi Deus quem te escolheu. Porque a Bíblia fala, eu vos nomeei e vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então a tua escolha, ela é divina. A tua escolha, ela é de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala em Marcos capítulo 3 e o versículo 13, que Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis. Então quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem vos justifica. Então a sua justificação, ela é aprovada pelo Deus eterno. Bendito é o nome do Senhor. Então, nesse cântico de vitória, Paulo continua falando acerca dos quem. E no verso 34 ele fala, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou seja, Paulo está dizendo que ninguém tem o poder de te acusar e de te condenar. Por quê? Porque é Deus, foi Cristo que morreu por nós e foi ressuscitado. Então ninguém tem o poder de te condenar. Nem o próprio Deus te condena. Porque Jesus é diferente de nós. Uma que ele é Deus. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que a Bíblia fala que Deus, ele pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. E deles, dos nossos pecados, ele não se lembra mais. Ou seja, ele apagou. Por quê? Porque Deus, ele não joga na cara os nossos atos cometidos na nossa inocência, na nossa ignorância. Então Paulo está dizendo, quem os condenará? Pois é Cristo que morreu por nós. Está lembrada aquela passagem de Romanos capítulo 8? Os fariseus, eles pegaram a mulher em ato de adultério e levaram até Jesus. Falou, mestre, a lei de Moisés diz que toda a mulher que for pega em ato de adultério é digna de ser apedrejada.
Jesus estava tranquilo, escrevendo na areia. Então Jesus para de escrever, vira para eles e fala assim: qual dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a lançar pedra nessa mulher. Aí o texto fala que todos, do mais velho ao mais novo, saíram, se retiraram e foram embora. Só ficou Jesus e a mulher na areia da praia. Jesus vira e volta para ela e fala assim: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Aí ela fala: Senhor, eles não me acusaram. Jesus também fala: pois eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. Por quê? Porque Deus, Jesus, ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. E é bíblico, porque Paulo, escrevendo a carta de Romanos, no capítulo 8, aqui no verso 1, o que Paulo disse? Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Continuando aqui o texto, nesse cântico de vitória, Paulo diz que Cristo morreu por nós e está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só que interessante. Jesus, ele conquistou esse direito de se assentar à direita de Deus na cruz do Calvário. Só que o texto fala que ele intercede por nós. Olha que coisa gloriosa. Por isso que o adversário, ele não tem poder sobre a sua vida, porque Cristo não está de braços cruzados. Cristo está sentado à direita de Deus, trabalhando, intercedendo por nós. É por isso que nós estamos vivos, é por isso que nós estamos de pé. Não é porque nós somos bons, é porque o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Então, dentro desse cântico de vitória, Paulo continua dizendo, e aqui no verso 35, tem uma certeza gloriosa. Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele lista aqui muitas coisas, ele cita como exemplo. Por que Paulo disse que quem nos separará do amor de Cristo? É simples de entender isso. Para entender isso, nós temos que ir para Romanos capítulo 5. Porque no capítulo 5, Paulo vai dizer que o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações. Então, se o amor de Deus está derramado em nossos corações, então nada pode nos separar do amor de Cristo. Por quê? Porque dentro do meu ser, do seu coração, do seu ser, tem o amor de Deus. Então, o amor de Deus, quando ele está enraizado dentro do seu coração, então nada nesse mundo poderá te separar do amor de Cristo. Então, Paulo aqui não está dizendo que pelo fato de você ter o amor de Deus derramado dentro do seu coração, que você não vai passar angústia, que você não vai passar perseguição, que você não vai passar tribulação, que você não vai passar perigo, que você não vai enfrentar escassez. Não é isso que Paulo está dizendo. Tudo isso a gente vai passar e nós passamos diariamente. Só que Paulo está dizendo, nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está derramado dentro dos nossos corações. E aí Paulo fala assim no verso 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Então, por amor ao Cristo do Calvário, nós somos entregues à morte todo o dia. Por quê? Porque precisamos entender alguns conceitos bíblicos. A Bíblia, Paulo falou assim, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu, se já estou crucificado com Cristo, eu também serei ressuscitado espiritualmente com Cristo. Então, não vive eu, mas agora é Cristo que vive em mim. É Cristo que está enraizado dentro de mim.
Então, por isso somos entregues à morte todo o dia, ou seja, eu não tenho a minha vida como preciosa. Enquanto eu estiver aqui na terra, a minha vida ela não é preciosa, porque eu tenho que entender que eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para servir a Jesus Cristo de Nazaré. Eu vivo para servir ao Rei dentro do reino do Cristo do Calvário. Então a minha vida não tenho como preciosa, porque agora não vivo eu. Então quando a gente desce as águas, ali você já morreu. Morreu para quem, pastor? Morreu para o mundo. Então se eu fazia, agora eu não faço mais, porque eu já sou uma nova criatura. Agora tem um ser divino que habita dentro de mim, que está me habilitando para fazer coisas extraordinárias. Tem um Deus poderoso que habita dentro de mim e que está me aperfeiçoando para a boa obra. Tem um Deus poderoso dentro de mim que está me moldando e me preparando para eu me encontrar com Cristo do Calvário. Então isso aqui é coisa linda, porque Paulo está dizendo que somos entregues à morte todo o dia. Aí ele fala, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. E é interessante que nós somos ovelhas de Cristo. E ovelhas de Cristo não tem querer. Ovelhas de Cristo, ela é orientada pelo seu pastor divino, que é o Deus eterno. Por isso que o salmista vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu tenho que entender que eu nasci para adorar a Deus, que eu nasci para servir a Deus, que eu nasci para buscar a Deus. Ainda que alguém não queira, ainda que alguém fique chateado, ainda que alguém não concorde, o problema é desse alguém. Deus me chamou e Deus te chamou para você fazer a diferença. Deus te chamou, Deus te deu vida para você entregar a sua vida e usar a sua vida para o reino de Deus, para a glória de Jesus, para o trabalho do Deus Todo-Poderoso. Então Paulo está dizendo que nós somos reputados como ovelhas para o matadouro. Glorificado é o nome do Senhor. Aí no último verso que eu li, o 37, Paulo falou, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Aqui eu dou uma pausa, porque eu quero explicar um pouquinho rapidamente que coisas são essas. Que Paulo está dizendo, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Paulo está dizendo que ele é mais do que vencedor na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, na espada e no perigo. Por quê? Esse conjunto de coisas não tem o poder de separar ele do amor de Cristo. Ou seja, Paulo está grudado no amor de Cristo. E o amor de Cristo está entrelaçado dentro do caráter de Paulo. Então, quando o amor de Deus está dentro das nossas vidas, nada pode nos separar do amor de Cristo. Aqui não está dizendo que você não vai passar luta. Aqui não está dizendo que você não vai passar tribulação. Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então é importante nós entendermos que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. A diferença é que como a gente vai reagir quando a gente enfrentar e passar por essas aflições, essas lutas, essas tribulações. Nós temos que entender que as lutas da vida, as tribulações da vida, as aflições da vida, os perigos da vida, é para nos aproximar de Deus, não é para te afastar. As lutas, elas vêm para te ensinar, te amadurecer, passar algumas lições para você e te aproximar, te levar para perto de Cristo.
Por que isso? Porque Paulo falou que a tribulação, ela produz a paciência. Ou seja, quanto mais você passar por tribulação, mais paciência você vai ter, porque a tribulação, ela é geradora de paciência. Então essas coisas, elas não te afastam de Deus. A luta, a tribulação, a aflição. Então Paulo está dizendo que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Olha que interessante. Quando alguém vence uma corrida numa pista de atletismo, numa piscina de natação, num campo de futebol, numa corrida de maratona, enfim. Quando alguém vence, ele é vencedor, porque ele rompeu a linha de chegada. Ele passou a linha de chegada em primeiro lugar. Então ele é o vencedor. Por quê? Porque ele venceu. Só que Paulo está dizendo que nós somos mais do que vencedores. Por que nós somos mais do que vencedores? Porque a Bíblia fala que Deus, ele faz além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então, em Jesus Cristo, você não é vencedor. Em Jesus Cristo, você é mais do que vencedor. É igual a questão da vida. Todo mundo tem vida. Mas vida com abundância, só quem está em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo falou, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então, vida, todo mundo tem. Mas vida com abundância, só quem serve ao Deus eterno. Vencedor, qualquer um pode ser vencedor. Mas mais do que vencedor, é o servo do Deus Altíssimo. É você que está me assistindo. Você que serve ao Senhor Deus com a sua vida. Então, Paulo está dizendo que nós somos mais do que vencedores. Só que tem um porém nesse verso. O porém é que para os vencedores receberão as recompensas. Os vencedores receberão os galardões. Os vencedores receberão os prêmios, as conquistas. Só que no reino de Deus, o vencedor não é aquele que chega primeiro. No reino de Deus é diferente, na igreja é diferente. O vencedor, para nós, na igreja, é aquele que vai até o fim. Então, para você continuar vencendo dentro desse cenário do vencedor que está em Cristo, você não pode desistir. Porque o vencedor é aquele que vai até o fim. Lá na igreja não é igual ao mundo. No mundo, o vencedor é aquele que passa a linha de chegada. Mas na igreja, o vencedor é aquele que vai até o fim. Olha que interessante. O próprio Cristo falou, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A Bíblia fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A Bíblia fala em Daniel 12:13, tu, porém, vai até ao fim. Então, o prêmio é para quem vai até o fim. E para os vencedores, a Bíblia tem troféu para nos entregar. A Bíblia tem honraria para entregar nas mãos do vencedor. A Bíblia tem prêmios eternos para nos entregar nas mãos daquele que é vencedor. A Bíblia fala que ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. A Bíblia fala que para o vencedor, dar-lhe-ei a comer do maná escondido. A Bíblia fala que ao que vencer, eu escreverei o seu nome no livro da vida e não riscarei. A Bíblia fala que para ao vencedor, ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca com um novo nome. Então, são conquistas, são prêmios, são galardões
que os céus nos dará para aqueles que vencer. Então Paulo está dizendo, para nós concluirmos a nossa fala, que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Aí ele termina dizendo, por aquele que nos amou. Cristo Jesus nos amou e o amor dele é o ágape. O amor dele é indescritível. E ele nos amou por quê? Porque a Bíblia fala que a cédula foi riscada. Ele riscou a cédula que era contrária a nós, cravou na cruz do Calvário e disse, Pai, está consumado. Ele fez isso por quê? Porque ele nos amou primeiro. Então, queridos irmãos, que possamos valorizarmos a condição que nós estamos, que possamos valorizarmos o sacrifício vicário de Cristo no alto do Calvário por nós, que possamos valorizarmos a nossa vida. A gente não podemos fazer o que queremos da nossa vida. Se vivemos, é para Cristo. Se estamos aqui nesse mundo ainda, é para Cristo Jesus. E a Bíblia fala que a nossa vida é uma carta lida, aberta diante dos homens. Então, não deixe nada te separar do amor de Cristo. Não é a fome, não é a tribulação, não é a aflição, não é nada disso. Porque em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou primeiro. Então, que Deus te honre, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Esse foi o cântico de vitória, aqui do capítulo de número 8, da carta de Paulo à igreja de Roma. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos condenará? Ou seja, os três quem? Nenhum dos três quem de Romanos 8 tem poder sobre nossas vidas. Porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por amor a Cristo Jesus, que nos amou primeiro. Glória a Deus, que Deus te honre, que Deus te abençoe. Fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor dentro dos vossos corações.